Pontapé inicial! A bola rola pro Debate-Bola 4 linhas avançar no gramado da sua internet, com a tática de trazer opinião sem intervenção aqui no YouTube. E hoje faço jogada de 2 toques com o amigo Fernando Diniz. Dá o seu trato na bola e traz o seu destaque, Diniz. Bom, Vinícius, amigos, bom, minha gente, recuperado de uma gripe, né, e de uma indisposição estomacal, aqui estou eu para dar o meu destaque inicial. E o meu destaque inicial vai para 2 treinadores que, olha, seu Tite, o que o senhor falou foi de uma indelicadeza, no mínimo, incrível, né? O Tite afirmou que os 2 últimos campeonatos brasileiros foram sujos, né? Sujos. Exatamente, foram sujos. Ô Tite, olha só. Primeiro, o Corinthians, né? Ele afirmou que o Corinthians teria... O Flamengo, na verdade, teria tido a vida facilitada dele, né? No campeonato de 2009, e que o Fluminense teria tido a vida facilitada no campeonato de 2010. O Corinthians facilitou a vida do Flamengo porque ele quis. E o Palmeiras e o São Paulo facilitaram a vida do Fluminense porque quiseram. E também, ô Tite, o senhor esqueceu do que o Ronaldo falou no ano passado, de que ele teria dinheiro para pagar quem ele quisesse para dar o título ao Corinthians? Tite, memória recente não está muito agradável não, hein? Meu amigo. E além disso, outro treinador, Filipão, pelo amor de Deus, para de se preocupar com os outros, com a arbitragem, com o fotógrafo de Engenhão, e passa a se preocupar com o seu time que levou uma saraivada do Botafogo. Tá, Filipão? Uma saraivada e um senhor banho de bola que a gente vai falar num bloco. Exatamente. Num bloco especial sobre o Botafogo. Só lembrando que o Filipão parece que agrediu um fotógrafo no Engenhão, não é isso? A foto diz que ele pelo menos deu uma segurada lá na câmera do fotógrafo. Faz menção a isso. Eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para falar da demissão do técnico Joel Santana. Essa é fresquinha, hein? Essa é fresca, foi hoje de manhã e o treinador encerrou sua breve passagem pelo Cruzeiro, deixando como última lembrança uma derrota por 4-2 para o Figueirense em pleno Ipatingão. É uma sonora derrota, né, para o Figueirense, do bom técnico Jorginho. É bom que a gente diga isso. Diniz, vem cá, por que o Papai Joel não existiu na versão azul? O problema é o seguinte, é que o Papai Joel teria que dar uma de Harry Potter, né, na versão azul, porque o Cruzeiro está lidando com uma série de desfalques. Para esse jogo contra o Figueirense foram 6 desfalques. Não é qualquer time que lida com 6 desfalques com facilidade. Aliás, nenhum time, a bem da verdade, lida com 6 desfalques com facilidade, né? Sem contar que muito jogador foi embora nesse meio do caminho. O próprio Thiago Ribeiro, que eu acho que fez uma diferença muito grande. O Thiago Ribeiro foi embora, hein? Foi embora. Rapaz. Foi pro exterior, aí complica. Complica muito, muito, muito. E o Cruzeiro estava sem o Roger, sem o Montijo, quer dizer, sem os jogadores fundamentais e sem o Thiago Ribeiro que foi embora, né? E mais outros que estavam machucados. Exatamente. O Vitorino, ou suspensos. O Vitorino, se eu não me engano, ainda não chegou a jogar com o Joel Santana. Exatamente. E o Vitorino, que é um bom zagueiro, né, da seleção uruguaia. Exatamente. Mas já que fomos para Minas, nós vamos falar então um giro geral de Campeonato Brasileiro. Fomos para Minas e para São Paulo, né? Exatamente. Agora vamos para um giro pelo Campeonato Brasileiro, que teve sua 20ª rodada no último dia do mês de agosto, 31 de agosto, uma rodada completa, né? Uma rodada que foi toda só dedicada aos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. O único jogo que foi ontem foi o jogo entre Bahia e América Mineiro, né, no dia 1º de setembro. Exato.
O Corinthians fez 3-2 no Grêmio, jogo no Pacaembu. Um jogo com polêmica de arbitragem, teve pênalti que não existiu a favor do Corinthians. É verdade, mais uma vez um pênalti duvidoso. Não, pra mim não tem dúvida nenhuma, não existiu. Existiu. Existiu sim, falta do Emerson no zagueiro do Grêmio. Isso aí que existiu. Eu também achei. Agora, a gente não pode deixar de ressaltar que o Paulinho fez um golaço. Fez. Pra mim, teve até uma certa colaboração do Vitor. De novo. No segundo gol, né? Mas fez um belo gol, sim, sem dúvida nenhuma. E o Ramon fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Ramon aí, jogador do Internacional e do Vasco, agora exatamente. Tá tendo uma versão corintiana, começou... Esse gol aí sem polêmica nenhuma, tá? Exatamente. E um golaço do Douglas pelo lado do Grêmio. Golaço, sem dúvida nenhuma. Lembrando os tempos de Corinthians, né? É verdade. O Vasco fez 3-1 no Ceará, jogo em São Januário. Olha, o Vasco fez 3-1 e vocês vão ver daqui a pouco que o Vasco jogou muito bem, né? No jogo todo, principalmente no segundo tempo, mas teve um lance do gol do Ceará que daqui a pouco a gente vai falar. É verdade. O Atlético Goianiense fez 3-1 no Coritiba, jogo no Serra Dourada. E emplacou a quina, né? 5 vitórias seguidas e olha o Atlético Goianiense chegando, né? Tá atropelando por fora o time de Goiânia, né? Que chegou à 9ª colocação. Exatamente. O pessoal não estava dando nada pelo Atlético Goianiense, ia brigar para não cair, mas... Saiu da zona de rebaixamento rumo à 9ª posição. Já está fazendo uma gordurinha interessante para o restante do campeonato. Exatamente. Treinado pelo Hélio dos Anjos. Sim, Hélio dos Anjos, vulgo Agnaldo Silva. Exatamente. No duelo de Atléticos desesperados, o Atlético Paranaense perdeu para o Atlético Mineiro, jogo na Arena da Baixada. 1-0, né? Gol de pênalti do Mancini, né? Isso. Mancini. E olha, o pessoal tá dizendo que não tem frango no pênalti, em pênalti, né? O goleiro do Atlético Paranaense provou que tem, né? Tem sim. Tem sim. Ele deve ter ficado na infelicidade. Eu fiquei com a pena do goleiro. Exatamente. Coitado do goleiro do Atlético, né? E o Atlético Paranaense perdeu o seu treinador, Renato Gaúcho, acabou pedindo demissão do time atleticano. Mas essa não é tão fresquinha não, essa é de ontem, né? Exatamente. O que você acha dessa saída do Renato? Olha, eu acho que, como ele falou, bateu uma saudade da família, né? Não sei o que, tá há muito tempo fora do Rio, mas eu acho que ele tá cavando uma vaguinha em um time carioca. Não sei não. Você acha que o pessoal tem que ficar de olho? Vamos pensar assim, de uma maneira até um pouquinho mais sórdida. Você acha que ele está aproveitando que o Ricardo Gomes está nessa insegurança? Olha só, era até o meu destaque inicial a princípio. Bom, gente, antes não, na segunda-feira houveram 20 pessoas ligando para o Vasco oferecendo emprego de treinador. Poxa, gente, deixa lá o Ricardo Gomes se recuperando, entendeu? Para poder e o Vasco em paz, entendeu? Para poder o time do Vasco trabalhar direito, gente. Sem dúvida, é um absurdo. Um absurdo total, um absurdo, gente. Absurdo. O Renato negou que estaria negociando com o Vasco também negou. E agora estão sondando do Renato ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora está sem treinador, realmente seria uma opção, né? E Renato Gaúcho foi jogador do Cruzeiro. Sim. Foi jogador do Cruzeiro, conquistou títulos lá. Foi campeão da Supercopa. Foi campeão da Supercopa, um título importantíssimo. Se não me engano, também campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Foi. O Cruzeiro e a Supercopa era equivalente à Copa Mercosul e à atual Copa Sul-Americana. Isso, exatamente. Como já foi antecipado no meu destaque inicial, o Cruzeiro perdeu uma sonora goleada de 4-2 sobre o Figueirense, jogo no Ipatingão. Exatamente, o Figueirense se aproveitando aí, como eu falei, dos muitos desfalques do Cruzeiro. E olha, o Figueirense aí sendo o terror dos mineiros, né? Ganhou de todos até agora, né?
do Atlético Mineiro lá dentro, né? Do Cruzeiro, tanto em Santa Catarina quanto agora em Minas, né? E acho que ganhou do América também, não sei. Eu não tô lembrando não, me fugiu agora. E o Figueirense está a 6 pontos do São Paulo, que é o quinto colocado, hein? Exatamente, o Figueirense lembrando o Avaí de 2009, né? Sim, fazendo verdade. uma excelente campanha. E olha, todo mundo tem que ficar de olho no Figueirense, porque senão o Figueirense vai chegar aí atropelando por fora, assim como o Atlético Goianiense. O Fluminense fez 2-1 no São Paulo, esse jogo foi no Morumbi. Olha, o Fluminense é um time interessante, né? Porque tá lá atrás, tá todo mundo não falando muita coisa, mas o Abel aos pouquinhos está ajeitando esse time. Não sei não, hein? O Fluminense pode dar caldo, ainda, né? O Botafogo fez 3-1 no Palmeiras, jogo no Engenhão. E com muita autoridade. Com muita autoridade, poderia até ter goleado, de repente, o Palmeiras, né? O Internacional e o Santos empataram em 3-3, jogo no Beira-Rio. Num jogo sensacional, né? Sensacional. Mais uma vez, Leandro Damião marcou pro Inter. Aliás, 2 gols, né? Isso. 2 golzinhos só pra não dizer que ele não marcou, né? É. E mais uma vez, Borges marcou gols pelo Santos, né? 2 golzinhos também, só pra não dizer que ele não marcou. É verdade. E tava 3-0 pro Inter. O Santos foi e buscou empate fora de casa. Exatamente. Será que o Santos vai recuperar aquele bom futebol que vinha exibindo antes dos 5-4 para o Flamengo? Que lá foi, na Vila Belmiro? Chegou a abrir 3-0 também. Exatamente. É bem lembrado. Por isso que eu tô lembrando. Tomara, né? O Avaí fez 3-2 no Flamengo, o jogo no Ressacada. Num bom jogo, mas o Avaí foi melhor. Mereceu esses 3-2 e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo. É verdade, jogo bem polêmico por sinal. Exatamente. No jogo único de ontem, Bahia e América Mineiro, jogo dos desesperados, empataram em 0-0, jogo no Pituaçu, jogo sofrível. Jogo terrível, né? Exatamente, parece que o carro do Bahia tá passando por um atoleiro, né? Tá ficando parado o carro do Bahia, isso daí é perigoso. É verdade. Agora vamos aos jogos da 21ª rodada, que começa amanhã, dia 3 de setembro. Todos os jogos às 6 horas. Figueirense e São Paulo, jogo no Orlando Scarpelli. Olha, rapaz, esse jogo vai ser perigoso pro São Paulo. Figueirense jogando em casa, motivado, vindo de um 4-2, não sei não, hein? E o Figueirense perdeu pro Avaí, mas perdeu de forma honrosa, né? Foi um jogaço o Figueirense e Avaí. É verdade. Não sei não tem favorito esse jogo não. O Atlético Mineiro e o Avaí se enfrentam na Arena do Jacaré. Então, esse jogo também não tem favorito, porque os dois também vêm muito motivados, né? Mas eu acho que o Avaí... Não tem favorito, não. Não tem não, principalmente... Agora o Avaí está com um pouco mais de vontade de sair da zona da degola. Enquanto o Atlético também, né? O Atlético ainda não sai, não. Ah, sai sim. Sai sim, mesmo que o Bahia perca pro Flamengo. Desde que, né? Desde que, é verdade. O Fluminense e o Atlético Goianiense se enfrentam um jogo no Raulino de Oliveira. O jogo vai ser muito bom. Muito bom. E também não tem favorito, não. Vocês estão estranhando minha postura, mas é porque são times que estão ali na mesma região da tabela e são times muito parecidos entre si. Todos eles, né? Figueirense, São Paulo, Atlético Mineiro, Avaí, Fluminense, Atlético Goianiense também. O Fluminense e o Atlético Goianiense estão com o mesmo número de pontos. Exatamente. Mas o Fluminense tem uma vitória a mais. Exatamente. E o Fluminense, o Fluminense também vem numa crescentezinha, né? Digamos assim, vem de vitória, tal, contra o São Paulo fora de casa, né? Que dá sempre uma moral. Jogos do domingo, dia 4 de setembro. Às 4 da tarde, o Flamengo enfrenta o Bahia, jogo no Engenhão. Esse jogo, teoricamente, tem um favorito, que é o Flamengo. Acho que o Flamengo ganha. Mas vai ser um duro esse jogo, porque o Bahia é um time bem armadinho para jogar nos contra-ataques. E o Bahia já foi carrasco de muitos times aqui do Rio de Janeiro. O Bahia arrancou empate do Vasco, jogo em São Januário. Conseguiu um 3-3 com o Flamengo, jogo no Pituaçu.
O Bahia... Empatou com o Botafogo também lá. Exatamente. 1-1. E ganhou do Fluminense aqui. Exatamente. Foi 1-0, né? Isso, 1-0 e jogando sempre no contra-ataque. Exatamente. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, jogo no Pacaembu. Olha, jogo bom esse daí, né? Jogo bom, Palmeiras e Cruzeiro, mas eu acho que o Palmeiras ganha. Porque o Cruzeiro vem numa fase muito ruim e o Palmeiras vem um pouquinho melhor, né? Vem de vitória em clássico, vem, tudo bem, da derrota fragorosa, né? Digamos assim, pro Botafogo, mas vem de vitória em clássico, né? Então acho que o Palmeiras ganha esse jogo. No Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Corinthians. Olha, rapaz, é o clássico da necessidade fisiológica, né? Olha, não sei, cara. Jogo duríssimo esse pro Corinthians. Também acho. Duríssimo, muito duro mesmo. É bem duro, principalmente porque tá um bololô nessa zona da Sul-Americana. Exatamente. E, além de tudo, só para lembrar, né, o Coritiba fez um dos melhores jogos no campeonato contra o São Paulo, né? Sim. 4-3 na mesma rodada até de Santos e Flamengo, né? 4-3 pro São Paulo e tava perdendo de 4-0. Exatamente. Então, o Coritiba não é time de se entregar fácil, não. Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam no Olímpico. Esse jogo também não tem favorito, porque os dois times não estão muito bem na tabela, né? Principalmente o Atlético Paranaense. Que vem de... Mas o Atlético Paranaense vem numa crescentezinha, né? Vem assim, mais constante do que o Grêmio, né? Mas o Grêmio, eles estão separados por 3 pontos. Isso aí é jogo dos desesperados também. Exatamente. A zona de rebaixamento pro Atlético Paranaense, por enquanto, é uma realidade, mas pro Grêmio pode ser dependendo dos outros resultados. Exatamente. E dependendo do resultado dele próprio, né? Claro. O América Mineiro enfrenta o Vasco, jogo na Arena do Jacaré. É jogo dificílimo esse pro Vasco, né? Apesar do América ser o último colocado. Exatamente. Eu acho um jogo dificílimo, a gente já viu. O Fluminense perder. O América vender caro uma derrota pro Flamengo. Vender caríssimo uma derrota pro Flamengo por 3-2. Um jogo dificílimo. E o Vasco vai ter aí alguns desfalques importantes, né? Exatamente. O Anderson Martins fora, né? Porque foi vendido, o Dedé também fora. Mas, mesmo assim, eu acho que o Vasco é o favorito. Esses jogos todos são às 4 da tarde. Às 6 horas teremos Ceará e Internacional, jogo no Presidente Vargas. Olha, jogo bom esse, hein? Jogo muito bom. Olha, a turma do Leandro Damião que se prepare, né? Que o Oswaldo vem aí com a carroça desembestada, né? Você pode estar se perguntando, cadê o Santos e Botafogo? Onde estão o Santos? Onde está o Botafogo? O jogo foi adiado. Exatamente. Mais um jogo do Santos adiado? Por que, Fernando Diniz? Porque eu vou dizer no meu destaque final, Vinícius. Tá certo. Agora, descendo um degrau, vamos para a Série B. Resultados da segundona. O São Caetano fez 3-1 no Salgueiro, jogo no Anacleto Campanella. O São Caetano tá aí tentando sair da zona de rebaixamento, né? E o Salgueiro, enfim, continua com o samba dele mais do que atravessado. Tá desafinadíssimo esse time salgueirense, hein? Exatamente. Não é a Acadêmicos do Salgueiro, né? Nem um pouco acadêmico. O Guarani fez 4-2 no Criciúma, jogo no Brinco de Ouro. O Guarani tá lutando como índio, né? Pra tentar sair também da zona de rebaixamento, mas ainda não conseguiu, né? Tá 1 ponto do São Caetano. Exatamente. Por isso que não saiu, né? Porque o São Caetano venceu. Índio que é apito. Exatamente. O Duque de Caxias foi derrotado de novo. Mais uma. Dessa vez pro Americana, jogo no Raulino de Oliveira. Quantas derrotas já tem o Duque, hein? 13ª. Nossa senhora. Olha, eu acho que o Duque de Caxias já foi, sabia? Tá muito, muito difícil. Infelizmente. Muito difícil. Náutico e Portuguesa, jogo nos aflitos, empate em 0-0, um jogo interessantíssimo. Porque a Portuguesa estava com 9, né? Jogadores e aguentou a pressão do Náutico lá nos aflitos. Olha, lembrando uma certa batalha dos aflitos, Náutico e Grêmio,
Grêmio com 7. É, rapaz, eu acho que o negócio é ter jogador expulso pra ganhar do Náutico ou arrancar um empatezinho do Náutico. Talvez seja, né? Os dois estão lá na parte de cima. A Portuguesa é líder, né? E o Náutico terceiro colocado. Por enquanto a Portuguesa e a Ponte Preta estão empatados, estão praticamente empatados. 1 ponto separa os dois e o Náutico está a 4 pontos da Luzinha. Agora, o Asa foi derrotado pela Ponte Preta, 2-1, jogo no estádio Municipal Arapiraca. E o Asa perdeu uma boa chance de se aproximar aí do G4, né? E a Ponte Preta não, né? A Ponte Preta se aproximou da Portuguesa. Já está brigando, talvez, para conseguir um título da segunda divisão. Exatamente. O time do Paraná Clube fez 2-0 no Boa, jogo no Durival de Brito. O resultado foi uma bola para o Paraná, né? Que precisava voltar a vencer para se aproximar aí do G4, né? Exatamente. Fora de casa, o Vitória fez 3-0 no Vila Nova, jogo lá no Serra Dourada. Outro time também que precisava vencer para se aproximar do G4, o Vitória, né? E realmente acabou conseguindo e agora está ali na briga mesmo, né? Aliás, a maioria dos times da Série B, né, se você reparar, ou eles estão vencendo para se aproximar do G4 ou para fugir do rebaixamento, né? Não tem aquela zona intermediária. Aquela zona intermediária é só para constar, né? Só para constar, não tem Sul-Americana da Série B. No jogo no Romeirão, o Icasa e o Sport empataram em 2-2. É verdade, os gols do Sport do Marcelinho Paraíba, né? Os dois. É verdade. E um deles aos 43 do segundo tempo, né? O jogo foi bem disputado lá. Exatamente. E o Icasa continua pertinho da zona de rebaixamento, né? E nem um pouco disputado foi o jogo entre ABC e Bragantino, um 5-0 no Frasqueirão. 5-0 de quem? Do Bragantino, rapaz. O Bragantino que com esse resultado está se afastando da zona de rebaixamento, né? No momento está a 4 pontos da zona da degola, está com 27 pontos. O Guarani, que é o 17º, tem 23. É verdade. E o Bragantino, que era um catadão no início do campeonato, parece que esse catadão já tá dando... foi para longe, né? Já tá começando a dar um certo resultado, né? Tá começando a dar liga esse time. Exatamente. E o Barueri fez 2-0 no Goiás, jogo na Arena Barueri. O Barueri é um certo candidato a brigar por uma das vagas, né? Tá ali com quantos pontos? 28, né? 29? O Barueri tá empatado com o Goiás, praticamente empatado. O Barueri tá em 8º com 29. 29, E o Goiás tá em 9º com 28. É um certo candidato a dar a briga, né? Por uma das vagas. E você vê que o time tá dando liga mesmo, o do Barueri, né? E o Goiás vence, perde, né? Quando a gente acha que o Goiás vai, não vai, né? Aí é complicado. O Goiás é o terceiro time que mais perdeu. Só perde nesse quesito para Duque de Caxias e Salgueiro. Aí também, né, meu amigo? Se ganhasse dos dois, seria complicado, né? E é um dos times que mais venceu. Só perde para Portuguesa e Ponte Preta e Americana. Olha só, hein? Tá uma coisa muito equilibrada demais, assim. Desequilibrado demais, ou ganha ou perde, tá? É o Fluminense, por enquanto é o Fluminense da Série B. Da Série B. Tá certo. Agora vamos descer um degrau para a Série C. Série C só vai ter um time carioca jogando. Amanhã às 4 da tarde o Macaé enfrenta o Brasiliense, jogo no Cláudio Moacir. O Macaé tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, né? Para poder se manter na briga aí por uma das vagas, né? Não, o Macaé tá só com 2 pontos no momento, ele nem vai sair da última colocação se conseguir ganhar. Mas tem que vencer para poder se aproximar um pouquinho, pelo menos, né? Porque Patinga e Brasiliense no momento estão disparadíssimos. O Madureira vai folgar nesse fim de semana. Até para ajudar o Madureira também, né? Na Série D só vai ter um time carioca jogando, que é o Sendas também conhecido como Audax, que no estádio Arthur Sendas vai enfrentar o time do meu estado, São Mateus. É verdade, e esse jogo aí o Sendas também tem que ganhar, né, para poder
aí se manter vivo na briga, né? Na briga pelo segundo lugar. Pelo segundo lugar, lógico. Porque o Vila Nova de Minas já está disparado, já está com 16 pontos. O Volta Redonda está brigando com o Sendas pela segunda colocação. O Formosa também tem chance se conseguir vencer o Vila Nova no estádio Diogão. Tá certo, o pontapé inicial vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Meu recado final vai para seu Muricy Ramalho, outro treinador, né, rapaz? Olha, Muricy, que coisa boa, né? É só você dar uma choradinha que a CBF adia jogo do Santos, né? Que coisa, hein? Como diz o hino, agora quem dá bola é o Santos. Ou melhor dizendo, agora quem dá bola é o Muricy, né? Poxa, tudo bem, o Muricy tá sem o Neymar, o Ganso, o Danilo, outros jogadores, tudo bem. Só que tem que, o Flamengo tá sem o Ronaldinho Gaúcho, o Corinthians tá sem o Ralf, né? Isso. E é só o Ralf? Sem o Ralf, só. Sem o Ralf. O Vasco tá sem Dedé, Anderson Martins, que foi vendido, né? E o Botafogo sem o Jefferson. Botafogo sem o Jefferson. Enfim, meu amigo, não dá para ficar atendendo só ao Santos. Para com isso, Muricy. É verdade. E a CBF, por que é que marca em época de data FIFA jogo de campeonato? A CBF também tem a sua parcela de culpa, né? Eu não vou deixar de reconhecer. Mas que o Muricy tem que parar de chorar, tem. É verdade. Afinal de contas, para ele, né? Quem não chora não mama, né? É verdade. No meu recado final fica o lamento pro descaso com os trabalhadores do Maracanã. Comida estragada e ausência de médicos suficientes no canteiro de obras foram algumas das situações pelas quais... Encontraram larvas, né, dentro da comida? Exatamente. Absurdo isso, absurdo total. Uma vergonha essas situações assim pelas quais estão passando o pessoal que está fazendo a obra no estádio. Olha, se o estádio corre contra o tempo, ao menos a gente vamos cuidar de quem está querendo ajudar a organizar a Copa do Mundo de 2014. Porque o Maracanã, o pessoal já está em greve. Em Salvador também está para acontecer uma greve também na Fonte Nova. Olha, tá uma decepção aí essa organização dessa Copa do Mundo para 2014, que está chegando. Faltam só 3 anos. Acesse o 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ainda hoje, as vitórias de Vasco, Botafogo e Fluminense e a derrota do Flamengo no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 dessa vez é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.